nós vamos trabalhar a multiplicação de expressões algébricas, por isso é chamada de produto, e vamos descobrir regularidades nestas multiplicações. Por isso a gente chama de produto notável. Produto resultado da multiplicação, notável porque tem algo especial, algo que acontece sempre, ok? Então esse é o nosso objetivo ao longo da aula de hoje. E aí eu dizia para vocês que a matemática, ela sai inicialmente do material concreto para depois partir para o abstrato. E aqui não é diferente. Os nossos filósofos, então, eles começam a observar um padrão. Quando eles calculam áreas de figuras geométricas planas. Vocês vão dizer, como assim, prof? Bom, eles conseguem associar regularidades quando eles trabalham com 4 áreas especificamente. Quais áreas? De um quadrado grande, de um quadrado pequenininho e de 2 retângulos iguais. Então, a prof também lança para vocês o seguinte desafio. Todos vocês já têm a apostila 3? Então, lá no material de apoio da apostila 3 de vocês, de matemática, vocês vão encontrar 4 figurinhas. 4 figurinhas no material de apoio de vocês. Achem lá para a professora no material de apoio. 4 figurinhas, um quadrado amarelo, um quadradinho verde, 2 retângulos iguais. Acharam? O desafio de vocês consiste em, com estas 4 peças, quadradão, quadradinho, 2 retângulos iguais, montar agora um quadrado grandão. Vou repetir. O desafio de vocês neste minutinho é com essas 4 peças do material de apoio, quadradão, quadradinho, 2 retângulos iguais, montarem um quadrado grandão. Lembre, quadrado tem todos os lados iguais, não pode ter lados diferentes. Eu responderia para vocês, pode ser dessa forma. Eu teria outros alunos, no plural seria mais de um, que me diriam assim, professora, eu olhei quanto vale o lado desse quadrado grandão. Se isso vale A e isso vale B, eu vou dizer que o lado do quadradão é A mais B. O lado do quadradão, A mais B. E eu fiz o lado vezes lado, porque a área de quadrado é lado vezes lado. Pode ser? E eu responderia para vocês, pode ser. Os dois estariam corretos. Aí vocês me perguntariam, mas será que a resposta é de fato a mesma, professora? Vamos calcular juntos. Então vamos lá. Calculando a área do quadradão. A vezes A quadrado. Calculando a área do quadradinho, B vezes B quadrado. Calculando a área dos retângulos. Oi? A área de retângulo é base vezes altura. A vezes B, AB. Base vezes altura, A vezes B, AB. Então, a área da figura inteira, usando a soma das áreas. Soma das áreas seria quadrado maior mais AB mais AB, são 2 retângulos iguais, AB mais AB, 2, AB, 2, AB, são 2 retângulos iguais, termos semelhantes eu juntei, mais o quadradinho B quadrado. Então, eu achei uma expressão algébrica que representa a área dessa figura grandona, fazendo a soma das áreas separadamente. A outra turma da sala, se estivéssemos juntos, me pediria para usar a multiplicação, o produto, de base vezes altura. A mais B
vezes A mais B. Que também estaria correto, concorda com o prof? Produto de base vezes altura. A mais B vezes A mais B. E aí, já que a gente está relembrando, como multiplico dois parênteses assim? Usando uma propriedade. Qual? Isso, perfeito. O chuveirinho que eu escutei e a distributiva são a mesma operação matemática, né? Eu vou distribuir. Primeiro com segundo. Segundo com primeiro, segundo com segundo. A vezes A ao quadrado, mais A vezes B, AB, mais B vezes A. Ordem dos fatores não altera produto. B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. Mais B vezes B, B ao quadrado. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. Eu terei A quadrado, AB mais AB, 2AB mais B quadrado. Reduzir os termos semelhantes, eu gostaria que vocês comparassem estas duas expressões. Elas são exatamente iguais? São exatamente iguais. A de cima a gente encontrou fazendo a soma das áreas. A de baixo a gente encontrou fazendo a multiplicação de lado vezes lado, usando a propriedade distributiva. Todas as duas expressões têm como resultado 3 termos, verdade? 3 termos. Quem lembra como se classificava uma expressão algébrica de 3 termos? Como? Trinômio. O grau é definido pelo expoente, né? Então, para ser de terceiro grau, teria que ter expoente 3, não é o caso. Mas é um trinômio porque tem 3 termos. Perfeito. E esse trinômio, matematicamente falando, saindo do material concreto, é chamado de trinômio quadrado perfeito. Prof, por que trinômio quadrado perfeito? Trinômio porque tem 3 termos. Quadrado perfeito porque ele representa geometricamente um quadrado com todos os seus lados iguais. Se não tivesse lados iguais, não seria quadrado, né? Mas, então ele é classificado como trinômio quadrado perfeito, porque ele está associado à figura de um quadrado. Como eu dizia, a matemática inicialmente sai do material concreto, ela sai da área dessas figuras para que a gente possa perceber uma regularidade. Que regularidade? Vamos descobrir juntos. Agora, avançando um pouquinho na matéria, sempre que eu tiver que falar de multiplicação de expressões algébricas, prof, eu vou ter que montar a figurinha, eu vou ter que recortar as áreas, eu vou ter que fazer o desenho? Não necessariamente. Esse exercício inicial é para que vocês vejam que da nossa matemática prática, geometricamente falando, de um quadrado perfeito, eu consigo descobrir uma regularidade na multiplicação. Então, vamos ao trabalho. Se eu tivesse agora a seguinte expressão: x mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado, a professora Raquel está abandonando a forma geométrica, estou abandonando o desenho e vou explorar com vocês agora a regularidade algébrica. Eu mostrei que essa expressão está vinculada à área. Agora a gente vai descobrir que regularidade ela tem. Todo número ao quadrado é ele vezes ele. Verdade ou mentira? Verdade. Então x mais y ao quadrado seria x mais y. X mais y vezes x mais y. Não seria só x vezes x e y vezes y. Eu tenho uma soma. Então, é x mais y vezes x mais y. E como eu resolvo? Vocês acabaram de me explicar aqui. Como eu resolvo? Isso. Distributiva. Então, x vezes x. X ao quadrado. X vezes y.
x vezes y, xy. Y vezes x, yx. Ordem dos fatores não altera produto, xy. Y vezes y, agora sim, y quadrado. Isso. Agora eu pergunto, nonos, vocês conseguem perceber termos semelhantes nessa expressão? Isso. Xy e xy são semelhantes. Eu vou então reduzi-los. Isso deu x quadrado. Um xy mais um xy, 2xy mais y quadrado. Reduzir os termos semelhantes. Eu pergunto, nono, quantos termos nós encontramos? De novo um trinômio. E de novo um trinômio que representa um quadrado perfeito. Eu posso associar esta expressão àquela figura conhecida e montada por vocês aí no caderno. Exatamente assim. Quadradão, quadradinho, dois retângulos de mesma área. Quadradão, quadradinho, dois retângulos de mesma área. Quadradão, quadradinho, dois retângulos de mesma área. Eu teria um quadradão de lado x, um quadradinho de lado y e dois retângulos de mesma área de lados xy. Por isso, o resultado da nossa expressão é classificada como trinômio, porque tem três termos, quadrado perfeito, porque pode ser associada à imagem de um quadrado. Prof, então essa é a regularidade? Sim, essa é a regularidade. Sempre que nós tivermos o quadrado da soma de dois termos, quadrado da soma de dois termos, o resultado será um trinômio quadrado perfeito. Sempre que nós tivermos o quadrado da soma de dois termos, o resultado será um trinômio quadrado perfeito. Professor, Fale. é o momento de tirar dúvidas? Pode perguntar, querido. Terminei de escrever? Diga. Mas nesse caso, da soma de dois, como é que era mesmo? Quadrado da soma de dois termos. Isso sempre resulta em três trinômios? Isso. Sempre que eu tenho dois termos algébricos somados e elevados ao quadrado, o resultado será sempre um trinômio quadrado perfeito. A prof colocou no quadro para vocês dois exemplos. A mais B ao quadrado e x mais y ao quadrado. Vou colocar mais exemplos para que vocês consigam perceber a regularidade, para que vocês consigam descobrir quanto é o resultado. Ok? Então a prof vai colocar um outro exemplo aqui. X mais 6 ao quadrado. Bom, o que é um número ao quadrado, não? Então, isso, x mais 6 ao quadrado é x mais 6. Mais 3 vezes x mais 3. Isso aí. Resolvo fazendo distributiva. X vezes x. X vezes 6. 6x. Isso, mais com mais. X vezes 6, 6x. Mais com mais, 6 vezes x. Mais com mais, 6 vezes 6. Nessa expressão de quatro termos, vocês conseguem enxergar termos semelhantes? 6x e 6x, eles têm a mesma parte literal. Então eu tenho x quadrado, 6x mais 6x. 2x. 2x
12x. Conservei a parte literal, somei os coeficientes. 6 big-bigs mais 6 big-bigs davam 12 big-bigs, né? Matéria lá do nosso 7º ano. Mais 36. Lembram dos big-bigs? Então, 6 big-bigs. Diferenciar um e não colocar tudo na boca. Isso, Gabriel, isso. 6 big-bigs mais 6 big-bigs, 12 big-bigs. Então, 6x mais 6x, 12x. Mais uma vez eu quero que vocês olhem. Eu tenho agora x quadrado, 12x e 36. São termos semelhantes? Não. Eles não têm a mesma parte literal. Um tem x quadrado, o outro tem x e o outro é número inteiro. A gente não consegue juntar, não consegue simplificar mais. Então, o resultado, mais uma vez, é um trinômio, 3 termos, e ele representa um quadrado perfeito. Ele pode ser associado à imagem de um quadrado, exatamente. Conseguiram perceber a regularidade? Sim ou não? Então, esse é o primeiro produto notável que a gente vai falar hoje. O quadrado da soma de 2 termos. O resultado será sempre um trinômio quadrado perfeito. Agora eu vou pedir que vocês me ajudem a escrever uma regra prática. Como assim, professora? Bom, queridos, eu posso encontrar o resultado fazendo a distributiva, como nós fizemos nos 3 exemplos do quadro, sem problema nenhum. Mas será que a gente não consegue achar esse trinômio de forma mais rápida, usando uma regra prática? O que vocês acham? Quando nós tivermos o quadrado da soma de 2 termos, o nosso resultado será sempre, a prof vai explorar esse exemplo do meio do quadro aqui. X mais y ao quadrado, a gente vai comparar com o resultado dessa última linha. O que eu tive? Eu tive x ao quadrado. Eu tive como resultado x ao quadrado. Mais 2 vezes o x e o y. 2 vezes x vezes y. Mais o y ao quadrado. Verdade? Comparando essa expressão com essa, eu tive como resultado o x ao quadrado mais 2 vezes o x vezes o y, mais o y ao quadrado. Será que acontece desta forma no outro exemplo também? Vamos comparar. X mais 6 ao quadrado. Eu tenho como resultado x ao quadrado mais, professora, agora deu 12. Então eu pergunto, 2 vezes x vezes 6. Quanto dá 2 vezes x vezes 6? 12x. Deu o termo do meio. Mais 6 ao quadrado, 36. Vamos ao terceiro exemplo que está aqui no quadro. A proposta era a mais b vezes a mais b, então eu vou colocar aqui a mais b ao quadrado. Comparando com este resultado, eu tenho a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b, 2ab, mais b ao quadrado. Conseguiram enxergar uma regrinha prática aí? Sempre que nós tivermos o quadrado da soma de 2 termos, o resultado será o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Essa é a regrinha prática. Mas a professora Raquel vai ser muito franca com vocês. Eu tenho um aluno que vai sair da aula hoje e vai fazer todos os exercícios usando a regra prática, sem dúvida. E vai ter aquele que vai dizer, não entendi nada do que ela explicou. Para esses, a distributiva continua valendo.
ela é mais trabalhosa, a gente tem que prestar atenção nas multiplicações que estão sendo feitas e na redução dos termos semelhantes, mas ela chega no mesmo resultado. Então vejam, vocês têm dois caminhos para resolver o nosso produto notável chamado quadrado da soma de dois termos. Ou a gente faz a distributiva, ou a gente usa a regrinha prática. Fica a critério de vocês a escolha, ok? A prof vai mostrar com exemplos aqui. Gente, 4 mais 2a ao quadrado. Eu posso fazer a distributiva, 4 mais 2a vezes 4 mais 2a. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo, fazer a distributiva. Ou eu posso utilizar a regra prática, que dizia que eu vou fazer o primeiro termo ao quadrado. Primeiro termo, 4 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Agora nós vamos resolver as potenciações e multiplicações indicadas. Então, 4 ao quadrado, quanto dá? 16. 4 vezes 4, 16. Mais 2 vezes 4 vezes 2a. Número com número, letra com letra, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2. 16a. Isso. Mais 2a ao quadrado. É 2a vezes 2a. A ao quadrado. 4a ao quadrado, perfeito. Eu vou fazer 2 vezes 2, 4. A vezes a quadrado. Professora, o que nós usamos aqui? A regra prática. Aquela que a professora acabou de escrever aqui no quadro com vocês. Professora, se eu não quisesse fazer dessa forma, eu poderia utilizar a distributiva para resolver o mesmo exercício? Sim. Usando a distributiva. 4 mais 2a ao quadrado. Isso seria 4 mais 2a vezes 4 mais 2a. Vou distribuir. 4 vezes 4, 16. Mais com mais, 4 vezes 2a, 8a. 2a vezes 4, mais com mais, 2 vezes 4, 8a. Mais com mais, 2a vezes 2a, 4a quadrado. Juntando os termos semelhantes, nós temos 16, 8a mais 8a, 16a, mais 4a quadrado. Comparem os resultados, são iguais? Sim ou não? Em cima eu utilizei regra prática, embaixo eu usei distributiva. Vou reforçar. Meu nono, fica a critério de vocês, se vocês irão utilizar regra prática ou distributiva. Mas o meu pedido, anotem no cantinho aí da apostila de vocês a regra prática. Quadrado da soma de dois termos, resultado será sempre um trinômio quadrado perfeito. E a regra prática diz que eu terei sempre o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Alguma dúvida até aqui? Não. Alguma dúvida, queridos? Professor, o que está escrito embaixo, quadrado da soma de dois termos? Nós conseguimos ver de forma nitidamente. Resultado será um trinômio quadrado perfeito. O resultado será um trinômio quadrado perfeito. O primeiro produto notável que nós vimos hoje se chama
quadrado da soma de dois termos. E nós vimos que o resultado será sempre um trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito associado à imagem de um quadrado. E eu posso resolver usando distributiva ou regra prática. Nós podemos utilizar a distributiva para encontrar esse produto, o resultado da multiplicação, ou a regra prática. Mas eu não tenho só esse produto notável. Eu tenho outros dois. Vamos ao segundo produto notável. Quando ao invés de ter o quadrado da soma de dois termos, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. Vou colocar para vocês x menos y ao quadrado. Quadrado da diferença de dois termos. Como é que nós resolveríamos? Sem regra prática por enquanto. A regra prática a gente descobre daqui a pouco. Como nós resolveríamos? Um número ao quadrado é ele vezes isso. Então, x menos y ao quadrado seria x menos y vezes x menos y. Concorda? Nós faremos agora distributiva. X vezes x, x vezes y vezes x, y vezes y. Cuidado com os sinais, agora a regra de sinais é fundamental. Lá vamos nós. X vezes x. Mais com menos. X vezes y. Ok. Agora, menos com mais. Y vezes x. Isso, yx, xy, ordem dos fatores não altera o produto. Menos com menos. Y vezes y. Agora nós vamos reduzir os termos semelhantes. São semelhantes xy e xy. Eu tenho então x quadrado. Eu devo um xy e eu devo um xy. Eu devo 2xy mais y quadrado. A prof gostaria que vocês olhassem o resultado desse produto de x menos y vezes x menos y. O resultado também é o quê? Um trinômio. E a gente chama de trinômio quadrado perfeito, porque ele também vai estar vinculado à imagem de um quadrado exatamente. Deixa a prof apagar aqui. Trinômio quadrado da diferença de dois termos também é igual a um trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Resultado três termos que pode ser associado à figura geométrica. Aí a minha pergunta para vocês, meus queridos, será que tem também uma regra prática para este produto notável? Para o quadrado da diferença de dois termos? Será que existe uma regra prática ou será que eu vou ter que fazer sempre a distributiva? Ok. Perceberam? Ela diz, professora, é a mesma regra prática. Eu tenho
ainda o quadrado do primeiro termo, x quadrado, concorda? Só que agora, ao invés de ter mais, eu terei quem? Menos. Olha só, o sinalzinho aqui é menos, então o primeiro sinalzinho é menos. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2 vezes x vezes y, 2xy, mais o segundo termo ao quadrado, mais y ao quadrado. Concorda? Sim ou não? Então, nós vamos escrever a regra prática aqui. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Mas a professora insiste ainda com o meu nome. Vocês podem utilizar a distributiva à vontade. A regra prática, como dizia o Gabriel ainda há pouco, nos poupará tempo e esforço. A chance de errar o sinal é bem menor do que a distributiva. Mas fiquem à vontade com a escolha. A prof vai mostrar um exemplo aqui, utilizando então a regra prática. Ok, querida? Tá bom. A minha proposta para vocês é... Tá bom, querido. A minha proposta para vocês é resolvermos 5x menos 4 ao quadrado. Eu posso utilizar a regra prática ou eu posso fazer a distributiva. Vou começar resolvendo por regra prática. Na regra prática eu terei o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes o primeiro termo, 5x, vezes o segundo termo, 4. Mais o quadrado do segundo termo, 4 ao quadrado. Agora nós vamos resolver as multiplicações e potenciações. 5x ao quadrado. 5x. Isso aí. 25x quadrado. Menos 2 vezes 5x vezes 4. Eu vou multiplicar número com número, letra com letra. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4. 40x. Mais 4 ao quadrado. 16. Se eu não quisesse usar a regra prática, o que eu poderia usar? Não? Se eu não quisesse utilizar a regra prática, o que eu poderia utilizar? Distributiva. Então a prof vai mostrar com a distributiva aqui. x menos 4 ao quadrado, 5x menos 4, vezes 5x menos 4. Vamos multiplicar. 5x vezes 5x. 25x quadrado. Isso. Mais com menos, menos. 5x vezes 4. 20x. Perfeito. Agora, menos 4 vezes 5, regra de sinais, menos com mais, menos 4 vezes 5x, 20x. Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Reduzindo os termos semelhantes, eu tenho 25x quadrado, devo 20x, devo 20x, devo 40x.
mais 16. Reforço, insisto e friso. Eu posso resolver um produto notável, algo que tem uma regularidade, usando a distributiva ou a regra prática. A regra prática, ela explora justamente a regularidade existente no meu produto notável, na minha multiplicação que tem algo de especial. Dúvidas até aqui? Não. Tá? Ok. Queridos, a prof vai pedir que vocês trabalhem agora na apostila 3. Leiam e respondam da página 2 até a página 8. Vocês lerão e responderão da página 2 até a página 8.